Certo. Então, hoje nós vamos, é, depois da prova, né? Nós vamos retomar alguns conteúdos que estão conectados com o que a gente já vem estudando. Eu disse naquele encontro presencial antes da prova que até aqui a gente trabalhou um pouco mais a questão do ser humano e começamos a falar de cultura, né? Acho que o último conteúdo a gente já falava de cultura como um elemento que coloca o ser humano numa condição de humano, né? Saindo desse estágio de natural, né? Animal, e coloca o ser humano efetivamente numa posição de racionalidade, de razão, de humanidade, né? Então a cultura tem toda essa importância na vida do ser humano. Então é um dos elementos pelo qual o homem constrói a sua vida e ele vai se humanizando, dando destaque aí para dois elementos principais: a linguagem e o trabalho, né? O Como a senhor não tá gente já mostrando nada não, né, comentou. professor? Não, ainda não. Ah, tá. Só pra avisar mesmo, Só, caso tivesse. só introduzindo aqui, né? Então, assim a gente continua com a nossa reflexão sobre cultura, né? O ponto máximo da nossa disciplina vai ser um estudo sobre as matrizes culturais do povo brasileiro, né? Como a gente já vem fazendo esses apontamentos há algum tempo, que é exatamente a cultura africana, não é? A matriz africana, a matriz indígena e a matriz europeia. Esse vai ser o ponto, assim, para culminar a nossa disciplina, né? Que vai ser mais aí meados de novembro para frente, para a gente ir já pensando nos finalmente da disciplina, né? Porque passa tão rápido. E aí, como eu já venho dizendo, nós iremos fazer um momento, né, de socialização de ideias, de conhecimentos que nós vamos acumular a partir das matrizes culturais. Bom, esse é o ponto máximo da nossa disciplina, como eu falei. E aí nós iremos ter um momento, inclusive presencial, onde a gente vai fazer uma roda de conversa sobre essa temática com alguns convidados, pelo menos dois que nós vamos chamar para nos ajudar nessa reflexão. Mas bem, antes da gente trabalhar propriamente a questão das matrizes culturais, a gente precisa entender algumas coisas antes de chegar nas matrizes culturais, para a gente chegar lá um pouco mais despido de preconceitos, né? Dos quais nos fizeram ter, E né? professor, Oi. quem são os convidados? Bom, para tratar da questão indígena, eu vou convidar um professor de espanhol, meu professor de espanhol, inclusive. Olha, Ele é venezuelano, ele é professor de línguas e ele é ó, indígena. Ele é indígena, está aqui em Açailândia há pouco tempo, ele é professor de língua portuguesa, ele é de uma etnia indígena da Venezuela e ele fala espanhol, claro, espanhol, nossa, e enfim, tem toda essa história muito bonita. E a outra pessoa, eu estou em dúvida entre três pessoas, uma professora de Imperatriz que discute a questão da negritude, inclusive dando ênfase para a questão da mulher, né? Mais em destaque para essa questão negra.
E tem mais outros professores, mais de longe, que poderia participar de forma remota, mas eu gostaria que fosse algo presencial. Mas bem, a questão negra eu ainda não resolvi, estou namorando aí uns nomes, mas a questão indígena já está resolvida, tá? Ok. No dia da nossa exposição, quando a gente vai ter 3 grupos daqui da turma, para cada grupo trabalhar uma das matrizes culturais. Mas a gente ainda vai estudar um pouco sobre elas, tá bom? Eu vou dando as orientações até lá. Bom, então, antes da gente chegar no estudo sobre as matrizes, a gente precisa entender um pouco sobre como é que se constrói uma identidade cultural. Para quando a gente estiver falando de identidade cultural de matriz africana, identidade cultural de matriz indígena, europeia, imigrante, tal, a gente já ter essa clareza do que é, de como é que se constrói uma identidade cultural, tá? Então, hoje nós vamos tratar de identidade cultural, a formação da identidade cultural, a partir de uma videoaula que eu vou disponibilizar para vocês, já está gravada, inclusive uma aula que eu ministrei numa outra turma, e eu vou disponibilizar para vocês. Mas antes da videoaula, eu vou fazer aqui uma exposição de alguns conceitos que a gente precisa saber também para ir, como eu falei, se despindo, né? se desprovindo desses tabus e desses preconceitos que a sociedade nos faz ter. Infelizmente, todos nós, né, somos dotados dessa capacidade cultural de estranhar aquilo que não me é comum no dia a dia. Para isso, a gente chama de preconceito, que é uma ideia a priori não formada sobre alguma coisa. Então, preconceito é isso. Então, a gente vai tratar um pouco sobre as diferenças que existem, né, sem destacar ainda a questão negra, indígena e tal, diferenças, a diversidade, né, de sujeitos que pode haver numa sociedade e a questão da alteridade. E ainda aprofundando um pouquinho sobre o etnocentrismo, que é uma questão que a gente já vem discutindo também, mas de forma rasa, sem aprofundamento. Então eu vou fazer isso agora e depois a gente vai disponibilizar a aula para vocês e aí eu vou encaminhar uma atividade que vocês farão essa semana, tá? Bem bacana a atividade está. Mas vamos lá. Aqui, cadê? Aqui. Então é isso que nós vamos fazer hoje. Tudo bem com vocês? Quero dizer algo? Tá tudo certinho? Tudo certo. Vamos lá então. Vamos tentar ficar aí até umas 8h30, um pouquinho, se for o caso. Bom, as diferenças, como eu já falei, diversidade, alteridade e etnocentrismo. O que é isso? A gente ouve falar muito em diferenças, principalmente nos tempos atuais. Mas o que são mesmo as diferenças? Ou o que a gente pode chamar de diversidades, né? E o que é alteridade dentro dessa questão do etnocentrismo? Ora, a alteridade é a capacidade de se enxergar no outro, né? De se colocar no lugar do outro. E o etnocentrismo, que eu já expliquei para vocês, é quando uma etnia se coloca como mais importante do que as outras, quando se coloca no centro, tá? Então vamos aqui tentando, tem algumas imagens para ajudar a gente a ir visualizando melhor. Diminuo aqui para vocês visualizarem. Então essa imagem aqui já diz muito sobre o que a gente vai falar, que é diversidade, né? Que é diferenças, que é essa ideia, né, etnocêntrica que precisa ser desconstruída por nós. Então a imagem muito bem representa isso, como a gente pode ver, uma diversidade de sujeitos,
né, dos mais diversos possíveis. Bom, salve a diversidade humana, diferença não é defeito, né? Então, a questão da diversidade humana é algo extremamente rico. A gente não aprendeu assim, infelizmente. Nós aprendemos ao longo da história que a diferença, que a diversidade, ela nos incomoda, não é? Ela nos incomoda, ela não nos cai bem, porque aquilo que é diferente de mim pode, né, me assustar, pode me causar estranheza. E que, na verdade, essa ideia de diversidade, ela sempre existiu. Só que quem era diferente daquilo que está colocado como normal, tendia a se esconder, porque não tinha coragem de aparecer, porque poderia ser ridicularizado, porque poderia sofrer preconceito, porque poderia ser considerado como o esquisitão. Mas, na verdade, sempre houve diversos sujeitos nas sociedades das mais diferentes possíveis. E na nossa em especial, essa questão da diversidade é muito mais rica. Exatamente porque a nossa matriz de formação são 3, e não apenas uma, como em outros países. Então, salve a diversidade humana. Diferença não é defeito. A diferença aqui, do ponto de vista da filosofia antropológica ou da antropologia filosófica, a diferença é o que faz eu ser eu, né? O que me faz ser eu é exatamente os aspectos que me diferencia do outro. Então eu não posso ver o outro, que é diferente de mim, como algo defeituoso. O outro, por ser diferente de mim, ele vai exatamente refletir quem eu sou. Quanto mais eu percebo diferença nas outras pessoas, mais eu me defino como eu, né? Como sou. Então, o outro é para mim um espelho. Não que eu queira me ver no outro, mas a diferença do outro me faz cada vez mais definir as minhas particularidades, sabe? Então essa imagem ela é muito rica, porque o que a gente vê? Um cadeirante, né? Um cara fortão, uma criança, uma mulher, uma pessoa mais gordinha, um senhorzinho mais alegre, né? Um mais alto, um roqueiro. Então, tem aí, né? Claro, a imagem quer trazer essa ideia, que existem outros sujeitos, outras diversidades, mas a imagem quer nos dizer que cada um tem seu jeito próprio de ser, seu estilo, né? Sua religião, suas crenças, suas necessidades, seus interesses, enfim, sexuais, sociais, políticos, culturais, da mais diversas possíveis, tá? Então, aí, diferença não é defeito. Somos todos iguais, né? Somos todos iguais quando respeitadas as nossas diferenças. Então, quando a gente consegue respeitar a diferença dos outros, aí a gente, né, consegue ser igual. Quando eu entendo que o que vai me igualar com os outros não são as minhas características físicas, credo, religião, não, mas é a condição de ser humano. A condição de ser humano, né, é que vai me fazer ser igual. E na condição de ser humano, eu exijo respeito. As pessoas podem não gostar de mim por ser negro, por ser homem, por ser camponês, por ser mulher, por ser negra, por ser homossexual, por ser prostituta, por ser jovem, por ser velho. Pode até não gostar dessas diferenças, mas precisa respeitar, porque é ser humano. E a condição de ser humano te impõe, né, essa situação de respeito em relação às outras pessoas. Portanto, somos todos iguais.
diferenças e semelhanças. Aqui a gente tem a ideia de diferenças e de semelhanças. A gente é diferente, né, e semelhante em relação à idade, né? Em relação à idade, nem todas as pessoas têm a mesma idade, mas há pessoas que têm a mesma idade e não precisa necessariamente comungar dos mesmos interesses. Então, a idade é essa questão que a gente chama de geracional, né, ou de geração, é um problema que a gente enfrenta na sociedade. Algumas pessoas são discriminadas por serem mais jovens e outras são discriminadas por serem mais velhas. Então, é uma questão que a gente precisa, né, trabalhar, essa questão da idade. Né? Há preconceito geracional, há preconceito de acordo com uma geração. E aí a gente precisa ir se ajustando. Como é que eu, por exemplo, um sujeito de meia idade, né? Como é que eu lido com os mais novos? Como é que eu lido com os mais velhos? Como é que os mais velhos podem lidar com os mais jovens e vice-versa? Então, diferenças e semelhanças. O Estado Civil, né? Estado Civil, há muitas brincadeiras, inclusive de tom preconceituoso com quem é casado, né? Com quem é casado, ou quem não quer se casar, enfim. Há pessoas que resolvem se casar, há pessoas que preferem não se casar. Então, diferenças e semelhanças. A questão da ocupação, fulano é professor, fulano é advogado. Há também preconceito em relação à ocupação, o que esse indivíduo faz. Em relação ao gênero, né? Em relação ao gênero, a questão, né, da homofobia, a questão do machismo, do feminismo, né? Então essa questão de gênero é uma outra questão que a gente precisa compreender, que há diferenças, mas também há semelhanças, né? E há essa questão do sexo, né? Essa questão da sexualidade, das opções, das orientações, na verdade, não é opção, é orientação sexual. E hoje é um das diferenças, né, que mais sofre preconceito na nossa sociedade, né, porque a nossa sociedade ainda é uma sociedade extremamente atrasada em relação às diferenças. E há o aspecto da religião, que também há diferenças e há semelhanças. Então, por que a gente está dizendo isso? É aquela fala que eu trouxe no início da nossa conversa, para que a gente vá se despindo desses preconceitos, né, que ronda a nossa formação. Então, quando a gente diz eu não tenho preconceito, você já está dizendo ali que é preconceituoso. É melhor não dizer, né? É melhor não dizer. Então, a nossa cultura, a nossa construção histórico-social, ela foi forjada com base em muitos preconceitos. Né? Preconceito com a cor, preconceito com o sexo, preconceito com a profissão, com o estado civil, com a idade, com a língua, né? Com a língua que se fala, enfim, há preconceito de todas as formas. Né? Então a gente está destacando aí rapidamente esses elementos. E a questão da orientação sexual, falei, do próprio peso, há inclusive essa ideia do peso, né? Dos mais gordos, dos mais magros, há também um preconceito em relação a isso. Mas a gente precisa compreender que há diferenças e há semelhanças. Pronto. A questão da nacionalidade, né, dos retirantes, hoje no Brasil, né, há muito essa questão das pessoas que... Professor. Oi. Professor. Oi. Eu não gostar de pessoas, de homens gordos. Isso é um preconceito? Tipo assim, para se relacionar. Pode se considerar um preconceito? Não, você tem uma afinidade, não é, com
um biotipo de homem para se relacionar. Isso não é preconceito. Agora você não pode desconsiderar que eles existem e que eles são seres humanos e que eles são dotados de direito, né? Porque eles são seres humanos e na condição humana eles têm o direito de existir, de ser respeitado. Você não gostar é uma coisa. Agora você dizer que eles são feios, que ele faz não sei o quê, que, entendeu? Quando você se expressa dessa forma... Não presta pra nada. Aí sim, você Maldito precisa, rato de esgoto. Preconceito, né? você precisa respeitar. Você não gostar, Sim. pra você se relacionar, Ah, sim. é uma Ficar coisa. na minha, né? Tipo, Exatamente. ficar na minha, não expressar o que eu acho. Tem que passar logo, ir logo pular pra violência física, professor. Exato. É a mesma coisa, por exemplo, a pessoa que não é adepto à homossexualidade, por exemplo. Diz assim, professor, eu não gosto de homossexual, eu estou com preconceito, né? Eu não gosto de me relacionar com homossexual. É preconceito? Não. Você não tem esse interesse para se relacionar com uma pessoa, né, com essa orientação sexual. Não é Aí o preconceito é quando você diz, olha, o homossexual, né, tem que ser espancado, o homossexual não serve para a sociedade, e a escola dessa, entendeu? Aí sim, quando você começa classificar esse indivíduo como um sujeito inferior a você, né, simplesmente por uma condição que ele tem que é diferente da sua, aí é preconceito. O que tem que prevalecer é a compreensão de que todos estamos na condição de ser humano, independente de qual seja, né, a crença, a religião, a idade, a profissão, enfim, é disso que nós estamos falando, tá? Alguém colocou um escrito aqui. João... Esse cara é gaiato. Vamos lá. Ok. Então a gente tem, né, todas essas questões que pode ser diferenças ou semelhança. Nacionalidade, estilo, né? Estilo. Então cada um tem o seu estilo de vida. Tem gente que gosta de música mais assim, tem gente que gosta do negócio mais refinado, tem gente que gosta de tomar vinho, né? Tem gente que gosta de tomar vinho, gosta de ambientes mais requintados, e tem gente que gosta de um negócio mais agitado, de uma cachaçinha. Sim, e daí? Né? Eu não gosto de cachaça. Tô com preconceito? Não. Eu deixo que os cachaceiros existam por ali e tal. Entende? Cultura. Então, esses são esses os elementos assim, principais que a gente percebe, né, que são mais presentes na nossa formação cultural e que faz com que a gente, em algum momento, a gente tenha esse tipo de preconceito, tá? Que é preconceito, mais uma vez, eu digo, para os meninos que chegaram agora. Preconceito é uma ideia não fundamentada, é uma ideia não aprofundada de uma coisa. Pré-conceito. É um conceito inicial. Pré de início. E conceito de ideia. Então, preconceito é uma ideia em processo de formação. Tá? Então, apresentado ali as diferenças e as semelhanças que podem existir entre as pessoas, a gente vai tratar um pouquinho sobre diversidade. Né? Sobre diversidade natural e cultural. Há diversidade que é natural e há diversidade que é natural. Vamos entender. As diferenças genéticas e diferenças fenotípicas. Vamos lá. As populações humanas são principalmente diferenciadas pelos seus usos e costumes que são transmitidos de geração em geração, né? Então, aqui a gente tem a ideia de diversidade cultural. Quando eu falo de diferenças genéticas
e de fenotípico, de determinado tipo de pessoa, eu estou falando de diversidade natural. A natureza te fez assim. Tu é mais gordinho, tu é mais magrinho, tu é mais alto, tu é mais baixo, tu é mais branco. É algo que a genética, né, que você herdou dos seus pais, fez que você tivesse um fenotipo assim, né? Como você falou, né, dos homens gordinhos. Então, um fenotípico mais gordinho e tal pode ser algo, né, genético. Então, é uma diferença genética que faz a gente ter, né, um fenotípico ou um biotípico diferente dos outros, mais branco, com os olhos mais claros, enfim. Há diferenças, né? Há diferenças que há pessoas mais negras, mais preta, há pessoas mais brancas, há pessoas com os olhos claros, há pessoa com os olhos escuros, tal. A gente pode considerar uma diversidade natural. E o outro, eu falei logo os dois para a gente estabelecer essa diferença. Populações humanas são principalmente diferenciadas pelos seus usos e costumes que são transmitidos de geração em geração. Os seus usos e os seus costumes, a gente pode dizer que é uma diferença, é uma diversidade cultural, que é aquilo que a gente aprende na cultura. Então, tem coisas que a gente já traz na nossa natureza, né? Da nossa formação genética. E tem coisas que a gente não traz na genética. A gente absorve a partir das relações culturais que a gente estabelece e vai se apropriando disso a partir da vivência na família, né, na igreja, na sociedade, nos grupos sociais. Tá? Há uma forte dimensão cultural, geralmente há uma predominância da diversidade cultural sobre a diversidade natural, né? Há mais, inclusive, preconceitos em relação aos aspectos culturais do que os naturais. Apesar de uma coisa estar ligada à outra. Dependendo da diversidade ali, genética de uma pessoa, ela pode construir hábitos culturais específicos. Então, elas vão se desenvolvendo juntas. Mas há, claro, essa questão cultural, que é algo muito forte, né? E que é algo que pode mudar. A questão genética, dificilmente ela pode ser mudada. Agora, a cultural, ela pode ser mudada. Mas há uma forte dimensão cultural na nossa formação. A nossa formação é extremamente marcada pelos aspectos culturais, né? Pelos aspectos culturais. Até o jeito como a gente fala. O jeito como a gente fala. Claro que a gente herda isso dos pais também. Mas dependendo da região onde você nasceu, onde você desenvolveu ali as suas relações, você tende a desenvolver hábitos e costumes específicos daquela região, daquele país. Então, há um processo, né, de aculturação muito forte na nossa formação. Nós somos frutos da cultura onde estamos inseridos, né? E aí a outra coisa é a etnia e a raça, né? Etnia é o grupo étnico que você pertence e a raça está mais ligado à questão genética, à questão biológica. Então, a etnia, vamos entender assim, ela vai se desenvolver mais a partir dos aspectos culturais, tá? É um grupo étnico, que vem de ética também, de grupo, como um grupo se organiza. Eu faço parte de um grupo que tem esse comportamento, portanto tem essa etnia, né? E geralmente essa etnia vai desenvolver um comportamento porque é de uma determinada raça. Uma coisa não determina a outra, mas influencia, né? Então, vamos entender etnia como algo mais ligado aos aspectos da cultura e raça mais ligado aos aspectos da genética, né? Da biologia. As diferenças culturais permitem definir um grande número de etnia.
isso que eu acabei de falar, né? Dependendo ali dos aspectos culturais, vai se ter um determinado comportamento daquele grupo. Portanto, uma determinada etnia, tá? O conceito raça foca nos aspectos fenotípicos. Isso que eu acabei de falar, né? Então, só para a gente ir entendendo, para quando a gente estiver falando dos índios, dos negros e dos europeus e tal, a gente falar de raça e de etnia, vocês saberem do que a gente está falando, tá? Um pouco mais sobre isso. Diversidade humana é genética, ou seja, fenotípica e cultural. Ou seja, a diversidade existente na humanidade sempre foi a partir dos aspectos genético e dos aspectos culturais, tá? Isso já está dito. As diferenças culturais é uma questão importante. Acabei de falar disso, né? Então, a questão cultural, ela é muito influenciadora no aspecto da organização da vida das pessoas, né? Então, a gente é fruto de uma cultura. A gente pensa assim porque é dessa determinada cultura. A gente vive assim porque é dessa determinada cultura. Se tivesse vivido, se tivesse nascido em uma outra cultura, em uma outra época, em outro espaço, você com certeza seria outra pessoa. Porque os aspectos culturais é que faz a grande diferença, né, na nossa formação. Podem até mesmo modificar os traços físicos, né? Olha só, a influência aí da cultura até nos aspectos físicos. Eu não diria genético, porque a genética ela determina como é que a gente vai ser. Mas os aspectos culturais pode modificar até os aspectos físicos. Por exemplo, os pés pequenos das chinesas ou as mulheres girafa da África ou da Tailândia são exemplos das modificações culturais dos traços físicos. Veja, há uma cultura, né? Aí veja. Então, o aspecto cultural, ele é tão entranhado. Professor, Oi. só um minutinho. Tem uma colega no grupo aí falando que não tá conseguindo entrar na aula, que ela tava na aula e saiu e ela não tá conseguindo entrar mais. Eu vou dar 3 tapas nela. Acho que é a Adriele que ela chama. Deixa eu ver. Vou falar aqui. Tá, eu vou colocar de novo o link lá e ela entra. Tá. E professor, de ABC é 2 pés amassados num, né? Vamos entender. Tá, eu já coloquei lá o link novamente, ver se ela consegue entrar. Porque eu fico aqui ligadão na aula, aí eu não fico olhando o zap. É sobre isso. Não, então, voltando aqui, deixa eu ver se... E professor, que dia que tem aula de pedagogia? Quarta-feira. Só que nós não estamos mais lá em frente à sala de vocês. Nós consertaram o ar-condicionado da nossa sala, nós já voltamos para a nossa sala, tá? Vocês que estavam... Qual é o andar, primeiro, Vocês segundo? que estavam todo saliente. Tava bom, tava até inspirando. Nós estamos um andar abaixo, no outro pavilhão, assim. Ali onde fica a psicologia. Tá, avisa lá que vai ter uma visita técnica da turma agro. Pode ir. Certo. Diga lá para a colega. Mas, gente, deixa eu ver aqui de novo. Ela não Diz tá... ela que tá clicando e não tá entrando, professor. Hein? Menina, Vocês é besta, hein? deixa eu ver aqui se eu pego o link novamente. Ela quica e não entra. Descarregada. Meu Deus, Pronto. professor. É vocês que estão dizendo. Coloquei de novo. Professor, se eu fosse eu, se ela entrasse agora, eu reprovaria ela logo para evitar a fadiga. Não, deixa eu Você ver. quer com desculpa. Deixa eu ver se ela entra aí.
Coloquei de novo o link lá. Ela tá respondendo o Anderson lá? Ela queria que eu salvasse ela, né, professor? Eu falei pra ela que ela tava na farra. Ô, gente, mas não era o André Luca que tava entrando? Tá aí ele. Que história é essa, moça? Bom, vamos retomar aqui, ver se ela consegue entrar. Qualquer coisa vocês escrevem aqui no chatzinho ou pode chamar, se ela não conseguir, mas eu já coloquei lá. Bom, o que eu estava dizendo é que os aspectos culturais, eles são tão influentes na nossa vida que eles podem alterar até os aspectos físicos. É esse exemplo aí da... Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Esse exemplo aí, né? Os pés pequenos das chinesas, né? Que elas tendem a colocar os pés num formato menor, porque as chinesas, quanto menor for o pé, mais elegante é para elas. Entende? Então, há esse aspecto cultural aí. Então, para elas meio que se ajustar nos padrões de beleza e cultural da sociedade delas, elas se fazem esse processo, né? Nessa etnia aí, professor, seria uma coisa, eu já sou feio, mas seria mais feio ainda, amigo. Pega 42. Bom, é feio para nós que nós não temos costumes. Ele lá é outra história. Outro aspecto aqui, né, é a questão das mulheres girafas da África ou da Tailândia, né? Da onde é, professor? Aquele pé ali, da Os onde é? pés são chinês, é da China. Pois é, professor, o que eles fazem? Eles fazem amassar um pé no outro aqui, diabo, isso aí Não, mesmo. eles usam um sapato bastante apertado que vai suprimindo o pé, entende? E vai diminuindo. Desde cedo as mocinhas começam a usar e o pé não cresce muito, né? Então ele tá aqui são como se fosse é o couro que vai juntando ali, né? E vai amassando e vai diminuindo o pé. Porque é um hábito cultural as mulheres chinesas terem os pés pequenos, por exemplo. Como na Professor, Tailândia. bom que ela não vai gastar com manicure, né? Pé de cure. Exatamente. Como também a cultura influencia até nos aspectos físicos, é o caso de alguns países da África e da Tailândia, por exemplo. As mulheres girafas são conhecidas porque quanto maior for o pescoço, mais elegante e mais atenção ela vai chamar. É igual aqueles dinossauros, né, professor? Aqueles pescoços longos antigamente. Exato. Então é só para a gente ver o exemplo dos pés das mulheres chinesas, do pescoço das africanas, são um exemplo de que a cultura pode influenciar fortemente na vida das pessoas, até nos aspectos físicos, né? As pessoas se adaptam fisicamente para atender um padrão cultural. Certo. Vamos lá. Então, continuando um pouco agora sobre alteridade. A gente falou um pouco sobre diversidade, né? Alteridade, essa parte aqui é bastante importante. O que é alteridade? Né? Se opõe à identidade. Vem do latim alter, que quer dizer outro. Identidade é o meu jeito de ser, né? Que é diferentão, que pode ser diverso, vai depender aí de vários aspectos. Então, identidade é uma coisa, eu falo de mim, do meu jeito de ser, e alteridade é quando eu falo do outro. É quando eu falo do outro. Lembra que no início da minha fala eu dizia que eu me defino como sujeito a partir do outro. É o outro que faz eu ser eu.
O que me diferencia dos outros é a minha identidade. É a minha identidade, tá? Então, quanto mais os outros forem diferentes de mim, mais eu serei específico. Mais a minha identidade é específica. Por isso que a gente não pode querer que as pessoas se pareçam umas com as outras, né? Quanto mais diverso, melhor. Fulano gosta disso, fulano gosta daquilo, fulano vive assim. Então, quanto mais diferente for, mais a identidade é acentuada, tá? Então, eu falava isso no começo da aula, para a gente entender um pouco sobre identidade, que é diferente de alteridade. Alteridade é o outro. Aí eu dizia que o meu espelho tem que ser o outro. Não porque o outro tem que ser parecido comigo, porque exatamente o outro tem que ser diferente de mim. E o outro é a alteridade, e eu sou a identidade. Alteridade vem do latim alter, que significa outro. Tá? Então, eu, identidade, outro, alteridade, certo? Há uma relação entre membros da mesma cultura, identidade. Relação entre membros de culturas diferentes, alteridade. Então, identidade é o que nos aproxima do ponto de vista da semelhança, e alteridade é o que não é que nos distancia, é o que nos aproxima, mas a partir das diferenças. Entende? A gente sempre aprendeu que as diferenças, elas separam. Não. As diferenças, elas precisam ser compreendidas como um elemento que nos une. E nos une por ser diferente, né? Aquilo que me é próximo, que me é parecido, eu tenho mais tendência a me aproximar, porque eu me reconheço ali. E o que é diferente, o que é do outro, eu tendo a separar. Mas o que é do outro, a alteridade, o que é diferente é o que faz eu ser mais eu. Então a gente precisa aprender diferente. A gente precisa reconstruir, né, essa ideia do diferente, a partir do conceito de alteridade. Alteridade. Nunca mais esqueçam. Alteridade. No mundo globalizado, não há a tendência de unificação de valores e crenças. Não, né? Então, a cultura de massa, o que a gente chama de cultura de massa. Nesse mundo moderno, loucão que a gente vive, né, nesse processo de globalização, há uma tendência de unificação de valores e crenças. Isso é um problema. E isso acontece pelo que a gente chama de cultura de massa. A cultura de massa é uma ideia, ou várias ideias culturais, que abrange a todos. Massa é o povão. Então, a mesma música que está ouvindo em um determinado país do mundo, o mundo inteiro está ouvindo. A mesma comida que os Estados Unidos está comendo, ele manda hambúrguer para todo o mundo. A Coca-Cola para todo. Então, há uma padronização da cultura, né? Uma uniformização da cultura, que a gente chama de cultura de massa. Isso é perigosíssimo, porque a gente vai cada vez mais tentando parecer com os outros, né? E aí a nossa identidade se perde. Veja nessa imagem, por exemplo. Essa imagem, todo mundo tem o mesmo perfilzinho ali, né? Por exemplo, é para dizer que o processo de globalização, ele também é perigoso, porque ele vai colocar todo mundo no mesmo padrão cultural. Ora, os Estados Unidos, né, impõem que todo mundo precisa falar inglês. Os Estados Unidos, como potência mundial, estabelece que a comida dos outros países, principalmente periféricos, tem que ser tal comida, tem que ser tal música, tem que ser tal filme. Quem dita tendência são as grandes potências mundiais, que têm essa ideia da globalização. Então, nesse mundo moderno, globalizado que a gente...
a ideia da cultura de massa é massificar os costumes e valores. E para eu aderir esses costumes, esses valores e essas crenças, muitas vezes eu preciso negar as minhas crenças e os meus valores. E aí eu vou ficando cada vez mais parecido com todo mundo, e aí eu perco a minha identidade, a minha especificidade, né? Então, é complicado isso. Tá? Só para a gente pensar sobre essas coisas. Então, a cultura de massa, levando os homens a pensar do mesmo modo. Não pode, as pessoas precisam pensar diferente, viver diferente. Acredita-se que todas as culturas humanas são equivalentes e apenas diferentes entre si. Ou seja, todas as culturas são importantes. São importantes e diferentes entre si. Então, quanto mais padronizar a cultura, as crenças, os costumes, os hábitos, mais a gente vai perdendo a essência da nossa identidade. Porque o que define a minha identidade, volto a dizer, é a diferença do outro, né? É o outro, né? É a alteridade. Então, tem a minha identidade que é construída a partir da alteridade, tá? Tá tranquilo para vocês o conceito de alteridade? Se cair na prova... Sus com mousse, dá com neve. Hã? Sim, sushi como mousse, leve como neve. De boa pro Enem. Não entendi, foi nada. Repete, moço. Sushi como mousse, leve como neve. De boa pro Enem. Tá, depois tu explica que eu continuo não entendendo. Vamos lá. Então já falamos de diversidade, já falamos de identidade, alteridade e agora etnocentrismo. Falamos ali um pouquinho de etnia e raça. E o que é o etnocentrismo? Né? Foi a pergunta que o Natan fez naquele dia. Naquela roda de conversa. Bom, quando acreditamos que somos melhores do que os outros, não respeitamos as diferenças e as individualidades. Professor, ou achamos que... só um minutinho. Oi. A Adriana está perguntando se a aula está sendo gravada. Está. Certo. Tá. Certinho. Ela se perdeu, não conseguiu entrar? É a internet dela, que ela não está bem. conseguindo entrar. Certo. Mas eu estou gravando, depois eu passo para ela. Então, etnocentrismo é isso. É quando a gente acredita que nós somos os melhores, né? Do que os outros. Não que a gente não queira ser melhor, né? Querer ser melhor é uma coisa. Agora, você impor isso aos outros, né, do que os outros, não respeitando as diferenças e as individualidades. Ou achamos que nosso país, nossa raça, nossa cultura, nosso grupo é superior ao dos outros. Ou seja, quando você tenta colocar a sua etnia como um principal, no centro. Isso é etnocentrismo. O etnocentrismo é uma tendência do pensamento a considerar as categorias, normas e valores da própria sociedade ou cultura como parâmetros aplicáveis a todas as demais. É o que acontece nos Estados Unidos com essa ideia de globalização. Isso é etnocentrismo puro. Os Estados Unidos, com a ideia de globalização, impõem aos outros tantos países e sociedade o seu modo de viver, né? As músicas, os filmes, as roupas, a comida, enfim, a língua, enfim, quer aplicar aos demais, por considerar que é superior. Há essa tendência, né? Isso é etnocentrismo. Agora, o problema é quando o etnocentrismo se torna um problema. Quando o etnismo se torna um problema, aí a gente tem problemas, tá? Então, eu vou parar aqui um pouquinho, a aula vai acabar, aí eu volto falando dos problemas que o etnocentrismo nos causa. Certinho? Eu abro e já coloco lá novamente.
Pode ser? Certinho, vamos lá. Professor, a aula vai até 8h10? Olha, como a gente vai um pouquinho mais para frente, como a gente entra um pouquinho mais tarde, a gente vai geralmente até umas 8h20, 8h30. Tá bom. Mas eu tô gravando qualquer coisa, o finalzinho tu pode pegar depois. Não, hoje a gente não tem aula da Silvia, não. Ah, tá. Ok. É porque eu também vou fazer uma organização de um trabalho em grupos. Então, aí se puder. E os esquemas, professor, os esquemas. Não é os esquemas. Bom, já chegou todo mundo. Vamos lá então. Temos mais 1 hora aí de trabalho. Consegui, professor. Tu te organiza, mulher. A internet que tá ruim, né? É, sim. Eita, professor. Que E foi? o Anderson querendo me matar do coração, ó. Horroroso esse Anderson, né? Vamos lá, gente. Esse menino é uma graça. Bom, retomando aqui. Então, a gente falava do etnocentrismo. Então, o etnocentrismo existe, gostando a gente ou não, com a ideia de globalização, né, de mundialização de ideias, de padrões, de costumes, de crenças, de língua, né, enfim. Isso é algo que está dado e começa aí no final dos anos 90, né? E aí os anos 2000 é muito forte essa ideia de globalização. E com a expansão da internet, isso facilitou muito. Né? Não que isso seja ruim. Você estar conectado com o restante do mundo é algo fantástico. Né? Porém, a imposição da forma de viver de um país, de uma nação, de uma etnia sobre a outra, aí é etnocentrismo. E aí, quando o etnocentrismo se torna um problema, e o que vai acontecer? Ele vai distorcer a maneira de ver as outras culturas. É por isso que a gente no Brasil, nós mesmos brasileiros, temos certas restrições, né, alguns preconceitos em relação à nossa própria cultura. A gente prefere um filme de fora, a gente prefere uma comida de fora, a gente prefere padrões, né, e tendências de fora, principalmente dos Estados Unidos, do que a nossa própria. Então a gente vai, né, entendendo isso, eles vão fazendo a gente entender, a gente conceber a ideia de que a cultura deles é melhor que a nossa. Então vai distorcendo a maneira da gente ver a nossa própria cultura. Ou seja, é usado para a opressão social. Então
Então, o etnocentrismo é usado também para oprimir socialmente as pessoas que tendem a ter uma economia, não é, menos desenvolvida, a ter padrões de organização político-social menos desenvolvido. Então, logo, eles olham para esses países, né, como uma forma pejorativa, entendendo como se fosse inferior. E aí, por isso mesmo, os Estados Unidos tenta e consegue, né, impor os seus valores e a sua política, né, de forma bastante etnocêntrica, impor aos outros países, principalmente a países que são chamados países em desenvolvimento ou países periféricos. Quando o etnocentrismo se torna um problema, provoca cegueira para as diferenças culturais. Ninguém consegue visualizar a beleza e a riqueza nas outras culturas, né? Nutre xenofobia, que é o que? Xenofobia, aversão a coisas estrangeiras, ou seja, o racismo. Então, quando uma cultura, por exemplo, Estados Unidos, consegue se colocar como um país com uma cultura mais desenvolvida, quando chega lá, né, como é que chama as pessoas que vão de outro país? Esqueci, moça. Enfim, eles tendem a menosprezar, né, a desenvolver um preconceito com as pessoas que vêm de outros países, por considerar que aquele país é menor ou é melhor. Então, o preconceito contra outra nação, contra outros povos, se chama xenofobia, né? E os Estados Unidos têm muito, e no Brasil, a gente tem recebido no Brasil, né, muitos venezuelanos, muitos haitianos, na Favalha até tinha um professor, né, haitiano. Enfim, a gente tende a desenvolver esse preconceito, essa aversão às coisas, né, de fora, e isso se chama xenofobia, tá? Que aí pode se tornar racismo também. Então, o etnocentrismo nutre, né, vários sentimentos na gente. Distorce a maneira de ver as outras culturas, pode ser usado como uma opressão social, faz a gente não perceber, né, a riqueza da nossa cultura, e há preconceito de povos contra povos. Quando o etnocentrismo se torna um problema? Bom, a gente tem alguns exemplos na história da humanidade quando o etnocentrismo chegou ao seu extremo. Quando foi assim aos limites, tá? Foi, por exemplo, o nazismo, né? O Adolf Hitler, aqui na Alemanha, de 1933 a 1945, né? Quando tinha pensamentos e ideias racistas. Eles acusavam comunistas, liberais e judeus da desordem e prometiam restaurar o orgulho de ser alemão. Então, os nazistas, aí coordenado pelo Hitler, né, eles diziam que os alemães pertenciam a uma raça superior. E por isso, quem era preto, quem era judeu, quem era comunista, quem era algumas minorias sociais, deveriam ser, né, sacrificados para que eles tivessem uma raça pura, uma raça superior, chamada de ariana, né? Sujeito branco, de olho claro e tal, imponente. Era esses sujeitos, né, que é o fenotípico dos alemães. Então, essa ideia maluca de querer, né, purificar a raça. Olha só o que deu. As imagens aí por si, ela mostra. Aqui a gente tem o símbolo do nazismo, o próprio Hitler, né? E aqui uma vala onde jogava os corpos das pessoas que eram sacrificadas em nome de uma superioridade de uma raça, de um ideal de ser humano, tal. Olha que loucura. Então, isso tudo é o etnocentrismo chegando ao seu extremo.
mataram cerca de 2,700 milhões de judeus. Apenas uma pequena parte dos prisioneiros que lá foram colocados conseguiram sobreviver. Matavam, inclusive, nas câmaras de gás, né? E muitos eram utilizados como um cobaia para fazer testes, né? Ligado à questão da medicina, ligado à questão da pesquisa, sem a devida autorização. Então, enfim, não vou falar da guerra, da Segunda Guerra Mundial, porque vocês já devem ter visto isso, mas só dizer que ela acontece também por conta dessa ideia do etnocentrismo, tá? Quando o etnocentrismo se torna um problema, hoje a gente tem, né? Veja que o nazismo foi no século passado, de 1933 a 1945. E hoje, ainda com essa ideia muito forte, né, de etnocentrismo, a gente tem o neonazismo. O que é o neonazismo? Neo significa novo. Há um resgate, né? Então, a gente está vendo em vários países, os Estados Unidos, por exemplo, né, ali com aquela questão que ficou famosa do George Floyd, né, que foi, enfim, outros tantas pessoas negras e mulheres que são mortas, né, e pessoas pobres, pessoas de rua. Aqui no Brasil, muito, muito, muito forte, né, essa presença de uma ideia nazista que renasce, né, uma outra estrutura, né, não tem estrutura de guerra mundial, mas tem estrutura de guerra porque mata as pessoas. É o neonazismo. Então, tudo isso é provocado pelo etnocentrismo. Resgate do nazismo para a atualidade, né? Isso é muito grave. No Brasil, há fortes grupos se organizando, né? E já há algum tempo agindo, principalmente onde tem as pessoas socialmente mais vulneráveis. Pessoas negras, né? Trabalhadores informais, mulheres, jovens, enfim. Existe hoje diversas correntes ideológicas que pregam a supremacia racial e o preconceito, e são defendidas também por vários grupos, né? Então, como assim, professor? Sim, né? A gente não é idiota, nem a gente não é idiota, né, para achar que está tudo muito bem resolvido. Não está, não. Essa questão, né, de grupos se organizarem a partir do ponto de vista ideológico, né, a questão da raça, da questão da religião, que agora vem muito forte, essa questão da religião, né, também tinha dado um tempo aí, né, pelo menos no Brasil. Então isso vem muito forte, né, correntes ideológicas que pregam a supremacia racial, a supremacia heterossexual, a supremacia do homem branco, masculino, né, hétero e bem-sucedido e de direita e religioso, né? Essa é geralmente o perfil, né, das pessoas que desenvolvem essas tendências, né? Geralmente homem, bem-sucedido, branco, religioso, com aversão a quem pensa diferente, com essa questão, né, se é de esquerda, se é de direita, se é de uma classe social inferior, se é, enfim, né? Então, os principais alvos de discriminação são, isso que eu acabei de falar, comunistas, judeus, índios, negros, homossexuais e mulheres. E coloca aí mais alguém aqui no Brasil nos últimos anos. Então, é terrível isso. Quando o etnocentrismo se torna um problema, apesar de defenderem amplamente a segregação e a eugenização da raça, os praticantes do neonazismo não se intitulam racista. Veja que coisa terrível, né? As pessoas não conseguem perceber que estão praticando atos terríveis contra a humanidade. Então, apesar desses grupos defenderem segregação,
que é segregar? É separar. Agregar é juntar e segregar é separar. Então, esses grupos extremistas, eles defendem a separação, a segregação, a eugenização da raça, quer dizer, a padronização da raça. E eles praticam o nazismo de uma outra forma, é o neonazismo, mas eles acham que não são racistas. Algumas correntes defendem até a criação de uma nação pura, de homens brancos e sem contato com mestiços. Aí é complicado, porque todos nós, né, somos mestiços. Então, embora a gente não queira admitir, porque tem a pele mais clara, acha que não tem sangue de índio ou sangue de negro. Mas 500 anos depois desse povo todo se misturando, é difícil falar em raça pura, né? Todos nós, de alguma forma, sofremos influência das 3 matrizes que vão formar o povo brasileiro. Então, eles querem fazer isso. Defendem, né, essa criação de uma raça de homens brancos e sem contato com os mestiços. Bom, é preciso construir outro Brasil, né? Por isso que eu estou propondo para vocês a leitura do livro. Já começaram? Né? Gessé de Souza, que diz como o racismo criou o Brasil. Não é como o Brasil criou o racismo, né? É como o racismo construiu o Brasil. É muito bom. A leitura é muito importante para a gente entender esse debate que nós vamos fazer agora até o final da disciplina, tá? Falar nisso, como é que anda a leitura? Depois você me conta. Só era para chamar a atenção aqui. Então, o que o racismo, ou melhor, que o etnocentrismo pode fazer quando se torna um problema? Outros pregam claramente o ataque e a violência às raças não toleradas. Quem são as raças não toleradas? Né? As mulheres, os negros, os afavelados, os camponeses, enfim, os homossexuais, as prostitutas, enfim, são as raças não toleradas. Gente, ser humano não é para ser tolerado. Ser humano é para ser respeitado. A gente vem falando muito nos últimos tempos sobre tolerar as outras raças, as outras pessoas, as diferenças. Tolerar fica parecendo que é assim, olha, é obrigado. Ser humano não é para ser tolerado, é para ser respeitado. Os grupos, em sua maioria, os grupos neonazistas, estamos falando, tá? Os grupos, em sua maioria, eles realizam debates e reuniões para expor o ideal nazista e, principalmente, recrutar novos jovens para compor o grupo. Né? Professor, você está viajando. Alguém pode pensar, isso não existe. Ainda bem que isso não existe fortemente aqui para nós, que nós somos interiorano. Nós somos do estado do Maranhão, né? Do Nordeste, muito pacato, muito tranquilo, e a gente mora no interior do Maranhão ainda. Então, o Maranhão está no Nordeste e a Ceilândia está no interior do Maranhão. Então, é mais tranquilo. Parece que esse mundo não existe para nós. Mas ele pode não existir aqui, nessa forma, mas em alguns espaços, muitos espaços do nosso país, isso acontece. Não é paranoia da nossa cabeça, tá? Então, existem diversos grupos de ideias racistas. Por exemplo, aqui não só no Brasil, mas em outros países também, mas há ramificações no Brasil. Um grupo que a gente ouve falar muito, White Power, que quer dizer poder branco, né? É um movimento composto por jovens que tem como causa a defesa do orgulho branco. Tem um filme que eu falei para vocês, que eu não tenho mais ele, procurei ele na Netflix, na internet, e encontrei apenas para comprar, para alugar, mas ele não está dublado. Se chama A Outra História Americana. Eu vou pedir para vocês assistirem ele, não essa semana, depois. Se chama A Outra História Americana, que vai contar um pouco, né,
desses sujeitos envolvidos nesse movimento White Power, poder branco, que é um movimento de jovens que tem como causa a defesa do orgulho branco. Um outro movimento é Ku Klux Klan. Ku Klux Klan, acho que é assim que fala, é a junção de inúmeros grupos racistas originários nos Estados Unidos e que pregam a supremacia da raça branca e o protestantismo, né? Tem também esse caráter religioso. E o nazi, vocês podem me ajudar a pronunciar. Deixa eu ver aqui. O nazi, que vem de nazismo, Shi'at, eu acho que é assim que fala, são uma ramificação do movimento Skinhead, formado principalmente... É skinhead, professor. Skinhead que fala? Bem. Positivo. Só que ele não é só skinhead. Eu não sei falar inglês, tá? Ele é Nazi Skinhead. É assim que fala? Então, é uma tendência que traz aí a ramificação do nazismo, né? Que essa ramificação desse movimento, aqui no Brasil já se ouviu falar neles, né? Formado principalmente por homens de cabeça raspada que prega o antissemitismo, que é um preconceito contra os judeus, tá? Então, é uma nova forma do nazismo se apresentar aí, juntando com outros movimentos que já existem. Esse outro aqui, esses termos em inglês, eu tenho dificuldade. Como é que pronuncia alguém que é do inglês aí? Bom, Stormfront, não sei pronunciar. É um grupo... Stormfront, professor. Como? Stormfront. Como? Stormfront. Tá vendo? Esse cara que é do inglês, eu não fiz inglês, só espanhol. Stormfront, muito bem. Desculpa, vou ter que melhorar não, estudar inglês daqui a Uma hora dias. consegue, professor. Não é? Então, é um grupo constituído por ativistas pró-brancos que possui aversão a outras raças, né? Quer dizer, a favor dos brancos e possui aversão a outras raças. Todos esses grupos a gente já ouviu falar em algum momento, né? Ou lendo, ou na televisão, ou na internet, né? Então, não é muito familiar para nós. Talvez por isso a gente não sabe falar o nome ainda, né? Mas Se eu não me engano, professor, esse Stormfront aí, ele é um site, né? Eu acho que eu já vi isso em algum lugar. Ele é um site, tipo um fórum de pessoa racista lá, né? Na verdade, esses grupos, todos, eles têm se organizado também pela internet, né? Então, aquilo que a gente falava, a ideia de globalização facilita a comunicação, portanto, facilita a difusão de ideários, os mais perversos possíveis, por exemplo, né? Como no caso desses. Quando o etnocentrismo se torna um problema. Aqui a gente tem uma reportagem, né? Mapa da intolerância na região sul concentra a maioria dos grupos neonazistas do Brasil, né? Então, o neonazismo está no Brasil. Então, aqui é só para a gente notificar de que a gente não está falando de forma à toa. Esse material foi organizado por um professor de renome, então ele tem estudos sobre essa questão, tá? Então a gente não vai ler, só para saber que existe. Bom, aqui tem alguns estados brasileiros com maior número de simpatizantes do neonazismo, e aí o neonazismo vai se juntar com esses outros grupos de caráter racista, né? Então a gente tem aqui, o Maranhão não aparece aqui, né? Mas a gente tem Santa Catarina, que é um estado assim, que foi colonizado por alguns países europeus com uma ideia muito mais fortalecida do que os portugueses, que nos colonizaram assim de modo geral. Então, você vê Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná estão aqui. Paraná são estados
do Rio Grande do Sul, onde a maioria das pessoas tem um fenotípico muito europeizado, né? E tende a discriminar as pessoas de outra cor, de outra raça, inclusive muito preconceito com o nordestino. E aí a gente tem os estados aí com as suas composição e número desses grupos ou simpatizantes do neonazismo, tá? Então, por exemplo, aqui, né? Fora ratos do Nordeste. Ratos do Nordeste somos nós. Os caras aqui, cabeça raspada, tatuados, com o símbolo do nazismo, enfim, coisas terríveis aí que a gente vê e tal. Então, para finalizar essa parte, a gente tem aqui uma chargezinha bastante interessante do Hamlet. O pai diz assim: Hamlet, existe apenas 2 tipos de pessoas neste mundo: os navegantes e os não navegantes. Aí o Hamlet, um meninozinho curioso, de acordo com quê? Com quem, papai? Pai diz, ó, só existe dois tipos de pessoas: os navegantes e os não navegantes. De acordo com quem? De acordo com os navegantes. Quem é navegante vai dizer que só existe 2 tipos. Então, sempre defendendo a sua classe, né? O seu jeito de viver, a sua forma, portanto, a sua cultura, tá? Então, isso... Ok, gente? Ok, professor. Eu quero avançar só mais um pouquinho aqui. Eu vou projetar um outro PowerPoint, mas nós não vamos trabalhar ele. Só alguns aspectos, porque muita coisa já foi dita aqui, tá? Então, deixa eu projetar aqui. Aproveitar que faltam uns minutinhos. E aí, gente, o que vocês já acham disso? Do etnocentrismo. A gente está falando do etnocentrismo. Quando ele chega... Hein? Bom, retomando aí, diversidade cultural, aquilo que a gente estava falando. Já vimos diversidade, já vimos identidade, já vimos alteridade e, por último, o etnocentrismo, né, quando ele se organiza e quando ele começa a fazer mal às pessoas, tá? Então, a ideia de diversidade cultural é uma ideia, né, que a gente tem bastante dúvida. E aí a gente se pergunta, e o que é cultura, professor? Bom, nós vamos já fazer um trabalho, vou organizar um trabalho com vocês sobre cultura, que é para a próxima semana. Aqui a gente tem o pensamento de alguns jovens sobre o que é cultura. Veja, alguns alunos dizendo que é cultura. É tudo aquilo que é produzido pelo ser humano. É a forma de expressar os nossos sentimentos. É a pura magia de transformação, de transformar a tristeza em alegria. Então, é cada coisa que a gente ouve quando pergunta o que é, né, cultura. Então, tem muitos conceitos. Aqui tem alguns conceitos também, né, mas esses conceitos eles vão sair no trabalho que a gente vai falar, e aí a gente vai retomar esse material. Então, e para você, o que é cultura? Vocês vão me dizer a partir também da atividade que vocês vão fazer, tá? Então, essa imagem vocês já conhecem. Eu quero chegar aqui, cultura, expressão de identidade e resistência de um povo, né? Então, aqui a gente tem uma imagem que a gente pode relacionar, por exemplo, com o nosso país, para a gente ir entendendo essa diversidade, de que não precisa ser diferente, né? Então, por exemplo, eu tenho 5 imagens aqui e eu tenho 5 números aqui. Vamos tentar relacionar as imagens à região. Veja que o mapa do Brasil está organizado por região. Então, assim, a gente vai pensando muito sobre as regiões. Vamos lá? O índiozinho ficaria onde? Maranhão. No Maranhão. Por região. A verde, região verde.
Por região, não é por estado. Ficaria aqui na Tá com o Bahia. diabo, João Vasconcelos miserável. Tá com... Ele é da onde? Ele é da onde? Ah, sim. Ficaria Norte, aqui. professor, norte. Ficaria aqui no norte, né? No 3, pega a Amazônia, pega o Maranhão. Olha, apesar do o Maranhão tá no nordeste, mas o Maranhão tem característica do norte, porque parte do Maranhão é Amazônia, né? Geograficamente ele tá no nordeste, mas do ponto de vista cultural ele é mais pro norte, viu? Mas bem, o índio cabe aqui no verdinho. Vamos lá. Aqui as baianas. Caberia onde? Pernambuco. Nordeste. Caberia aqui no Nordeste, né? Em Pernambuco, na Bahia, moço. Esse homem é louco, professor, liga pra ele não. E as vaquinhas aqui. Ó, já fomos no Aqui Norte, em casa. no Nordeste, e as vaquinhas aqui. Qual a região do país que tem o maior rebanho? No sul. Sudeste, sul, por aí, professor. Número 1 ali, professor. Número 1 ali, pelo amor de Deus. Número um. Região sul, gente, pelo amor de Deus, né? Não. Bora parar com isso. Sul não. Sul vai ficar os gaúchos. Aqui. Sul Ah, sim, fica o eu tava gaúcho. Eu não tava entendendo essa Centro-Oeste. imagem aí não, professor. A Hã? imagem tá tão pequena. Ah, pois é. Não deixa eu ver se eu Não aumento. tava dando pra entender que isso aqui é os gaúchos. Aumentou? Dá pra dar o zoom no celular, professor. Até. Você clica 2 vezes e aí ele aumenta a imagem, tá? Eu não consigo, você consegue. Computador, eu já aumentei. Já. Tá. Então aqui a gente tem no norte os indígenas, no nordeste as baianas aqui, porque fica na Bahia. No sudeste a gente tem o Rio de Janeiro, né? No centro-oeste a gente tem Mato Grosso do Sul, com o gado, e no sul os gaúchos. Então a gente vê que dentro de um mesmo país, olha a diversidade que tem, dependendo aí. Essa outra da figura é região. o que, professor? Aqui? Essa outra do. Aqui Isso aí. é o Carnaval do Rio de Janeiro. O Carnaval, tá? Então, observe o mapa e responda. Qual a leitura que você faz desse mapa? Que o Brasil é diverso. Que o país tem culturas e povos diferentes. O que chama atenção? Exatamente por ser dentro de um mesmo país uma grande diversidade. Tá? Então, é só para a gente ir pensando nessas coisas. Identifique o povo ou região com base nas expressões culturais abaixo, né? Então, é que esse mesmo exercício, olhando aqui, a gente já relaciona com de quem nós estamos falando, né? Olha as outras aqui. Então, a gente vai vendo as imagens e já vai relacionando com alguns estados ou com algumas regiões do país, tá? Então, agora eu quero convidar vocês para ouvir uma música que fala sobre essa diversidade. Tá aí, né, a música, e eu vou colocar aqui a letra, o som. Espera, pra gente ouvir. Um minuto. Vocês estão conseguindo ouvir?
Não. Tá. Então deixa eu tocar aqui de novo. E agora? Agora sim. Acompanha a letra. Pernambuco falando para o mundo, tenho um gogó de ouro, meu cantar é meu tesouro. Pernambuco falando para o mundo, tenho um gogó de ouro, meu cantar é meu tesouro. Pernambuco falando para o mundo, tenho um gogó de ouro, meu cantar é meu tesouro. Pernambuco falando para o mundo, tenho um gogó de ouro, meu cantar é meu tesouro. E tomba, treaca, pife, pandeiro, este é o encontro, essa emoção. Rainhas, Inês, Reisado, Rojão, negros, nagôs, navios, negreiros, acesso a Recifes, Angola, Barqueiros, Maraca, Mascates e Maracatu, Baião, Berimbau, Batuque, Bandu, um sino, um bigado, um burana, um buzal, Capiba, Calunda, calor, carnaval, Oxóssi, Obá, Oxum, Olotu. Pernambuco falando para o mundo, tem um gogó de ouro, meu cantar é meu tesouro. Pernambuco falando para o mundo, tem um gogó de ouro, meu cantar é meu tesouro. Sou braços de mar, um rio caudaloso, no sertão sou seco, na mata estourado. Eu luz a Recife, sou um mar furado, a cova dos rios, salgado e formoso. E nesse meu céu azul luminoso, ao sul de estrelas cruzeiro avistei. Por ele à noite no mar me guiei. Eu sou Paranã, sou Paranabuco, falando pro mundo eu sou Pernambuco. A ler meu Brasil, aqui comecei. Pernambuco falando para o mundo, tem um gogó de ouro, meu cantar é meu tesouro. Pernambuco falando para o mundo, tem um gogó de ouro, meu cantar é meu tesouro. Se alguém me escutar pedindo a garganta, verá que meu canto desvenda segredos, acaba mistérios, destrói todos os medos, herdeiro da voz, sou de Dona Santa. Meu canto é sangue, é pedra quem canta, desterro o tesouro no chão mais profundo. Eu sou um brincante, eu sou viramundo, estou azougrado, ninguém me segura. Acima de mim, só Deus nas alturas. Eu sou Pernambuco, falando pro mundo. Pernambuco, falando para o mundo. Tenho um gogó de ouro, meu cantar é meu tesouro. Pernambuco, falando para o mundo. Tenho um gogó de ouro, meu cantar é meu tesouro. Pernambuco, falando para o mundo. Tenho um gogó de ouro, meu cantar é meu tesouro. Pernambuco, falando para o mundo. Tenho um gogó de ouro, meu cantar é meu tesouro. Certo, era só para pegar o gostinho de ser nordestino, de ser brasileiro, de ser diferente, né? Pernambuco aí, falando para o mundo. Porque às vezes a gente não tem conhecimento da nossa cultura e por isso a gente desconsidera, né, alguns aspectos. Então, alguns questionamentos aqui vamos fazer. A ideia era ouvir a música, né? Isso aqui a gente já falou um pouco dessas diferenças, de modo geral, né? E aqui trazendo para o Brasil, um pouco aqui de povos que lutam para defender a sua cultura, né? A ideia aqui do quilombo, da questão dos negros. Um candomblé que existe ainda hoje, que é uma manifestação religiosa e cultural, e, enfim, algumas questões aí que a gente precisa ir pensando para ir desconstruindo, né, essas ideias sobre a nossa cultura, tá? Tem algumas indagações aqui, a gente não vai fazer, porque vai sair na atividade que nós vamos fazer, que eu vou dizer para vocês agora, né? Então, essa imagem aqui, por exemplo, a gente vê uma grande diversidade. Para fechar, eu quero colocar mais uma música, né, que vai falar um pouco sobre a questão mais dos índios, da chegada dos portugueses, né, como é que começa essa diferença toda entre os europeus e os indígenas e todos nós, né? Então, só para ficar com gostinho de quero mais, para depois a gente
Ixi, não é essa não. Deixa eu ver aqui onde é que ela tá. Aqui. Tá aparecendo a letra já pra vocês? Tá sim. Presta atenção à letra. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Depois que os mares dividiram os continentes, quis ver terras diferentes, eu pensei vou procurar um mundo novo lá depois do horizonte. Levo a rede balançante pra no sol me espreguiçar. Eu atraquei num porto muito seguro, céu azul, paz e ar puro, botei as pernas pro ar. Logo sonhei que estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para se sonhar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Mas de repente me acordei com a surpresa, uma esquadra portuguesa veio na praia atracar. Da grande nau, um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou pra me pegar. E assustado dei um pulo lá da rede, pressenti a fome e a sede, eu pensei vão me acabar. Me levantei de borduna já na mão, aí senti no coração, o Brasil vai começar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Depois que os mares dividiram os continentes, quis ver terras diferentes, eu pensei vou procurar um mundo novo lá depois do horizonte. Levo a rede balançante pra no sol me espreguiçar. Eu atraquei num porto muito seguro, céu azul, paz e ar puro, botei as pernas pro ar. Logo sonhei que estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para se sonhar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Mas de repente me acordei com a surpresa, uma esquadra portuguesa veio na praia atracar. Da grande nau, um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou pra me pegar. E assustado dei um pulo lá da frente, pressenti a fome e a sede, eu pensei vão me acabar. Me levantei de borduna já na mão, aí senti no coração, o Brasil vai começar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar. Certo. Era só pra gente ver um pouquinho aí, né, como é que começa essa história de exploração dos indígenas, né, como é que começa a construir, quer dizer, a nossa história começa mal, né, o Brasil começa muito mal, né, então, mais uma vez... Bem mal. Mais uma vez, o Gessé de Souza vai dizer, né, como o racismo criou o Brasil, que é a leitura obrigatória de vocês. Certo, gente? Então é muito bacana essa questão da cultura, não é? Mexe com a gente. Quando fala do nordestino, quando fala do índio, quando fala do negro, a mim me atinge diretamente, porque eu tenho consciência, a gente tem que ter essa consciência, né, de que nós somos esses povos. Nós somos esses povos, tá? Então, gente, para terminar, nós vamos organizar uma atividade. Eu vou deixar uma videoaula para vocês assistir, né? Que é sobre a formação da identidade. Como é que se forma uma identidade cultural? Uma videoaula que eu vou deixar para vocês
um texto para vocês fazerem a atividade. A atividade será: vocês irão gravar um pequeno vídeo para nós, né? Deixa eu abrir aqui. Vocês irão gravar um pequeno vídeo e irão mandar para mim, para que eu possa fazer uma edição e organizar para a gente assistir juntos e publicar nas redes. Enfim, um trabalho, uma atividade onde vocês, estou tentando abrir aqui de novo, onde vocês irão dizer qual é o conceito, né? E irão expressar os conceitos que vão ficar para cada um de vocês sobre a cultura. Deixa eu projetar aqui para orientar melhor vocês. É assim. Vou projetar aqui, aí eu mando lá no grupo também. Tá, já vamos. Tá. Levanta, vem que hora, levanta? Enganchou aqui. Mais tarde. Peraí, pessoal, enganchou aqui a paradinha. Não vai nem fica. Vixe. Deixa eu ver aqui o que foi que eu fiz. Vou fechar. Vasconcelo, câmbio. Shopping Brahma hoje. Opa. Cachaça onde? Pessoal, enganchou aqui a parada. E o que eu vou fazer aqui? DJ paguei mesmo. Voltei. A poder foi certo. Mas mesmo assim, eu fui até o DJ. Oi, pessoal. Não, então. Eu levei a matrícula e levei aquele cartãozinho lá. Mostrei a matrícula e eles aceitaram na hora. Tá, então, a atividade é a seguinte. Tá, então, a atividade é a seguinte. A gente vai trabalhar o conceito de cultura. Tem um texto que eu vou disponibilizar para vocês. O conceito de cultura, principais acepções do termo cultura, principais características da cultura, civilização, cultura e subcultura. São os tópicos que a gente vai abordar. A ideia é a gente fazer um momento cultural. Assim, eu pensei num chá cultural, algo mais cultural, vamos pensando aí. Tem gente que chama uma moagem cultural, mas vamos lá. Primeira atividade consiste na leitura do capítulo.
A atividade consiste na leitura do capítulo 2, páginas 40 a 60 do livro Antropologia Cultural, né? Esse aqui, Antropologia Cultural, Iniciação, Teoria e Temas, do Luiz Gonzaga Melo, 6ª edição, voz. E depois de ler o texto e assistir a videoaula, vai produzir um vídeo de 1 a 2 minutos, cada um de vocês, comentando o conteúdo dos tópicos apresentados. Os tópicos são esses. No texto, nesse texto, né? Nesse texto desse livro, Antropologia Cultural, Iniciação do Gonzaga, vocês vão encontrar nessas páginas aí, nesse número de página que eu mostrei para vocês, vocês vão encontrar esses tópicos. São tópicos bem pequenos. E aí eu dividi dessa forma para que cada um faça a leitura do tópico que ficar para você e grava um pequeno vídeo comentando, né, dizendo o que é, por exemplo, a cultura objetiva e cultura subjetiva. O que é cultura material e não material. É rapidamente, de 1 minuto a 2 minutos um vídeo. Aí eu vou juntar todos os vídeos e vou fazer um só, né, para ficar uma espécie de um pequeno documentáriozinho, a gente comentando sobre os aspectos da cultura. O que vocês acham? Sucesso. Por que não coloca só a voz, professor? Ah, agora já apareci não. Oi? Por que não coloca só a voz nesse negócio? Não, é um vídeo, já teve áudio. É verdade, professor. A Já Rochelle é teve horrível áudio, pra agora- ficar olhando a cara dela. Já teve áudio, agora é vídeo. Vamos lá. Os tópicos aqui. Os tópicos são pequenos. Aí eu vou mandar o texto e o vídeo para vocês. E aí vocês vão gravar e me mandar. Hoje é sexta, eu preciso dele até quarta-feira para eu poder editar quinta e sexta. Para sexta-feira próxima, a gente já ter ele pronto e a gente assistir juntos e fazer alguma coisa. Vamos pensar, tá? Então, vamos lá. Tem alguns tópicos que pede 2 pessoas. Aí como é que vai ser? As 2 pessoas se juntam, dividem o tópico e gravam. Mas todo mundo vai gravar, tá? Conceito de cultura. Quem quer ficar? Vão vendo aí os tópicos e vão me dizendo o nome para eu poder inserir aqui. Quem é que começa? Elivan. Pablo. Certo. O Elivan é o primeiro. O segundo... Professor, eu quero 2.2, principais características da cultura. Aqui é o tópico, então vai ser... E professor, eu quero objetivo, ficar com subjetivo. 2.6. Vamos lá. Cultura Quem falou ali... 2.2, Adriele. Ruth. Adriele e Ruth. Não, mas aqui é só uma pessoa. Não, 2.2, principais... Tá. Cadê? São 2 pessoas. As principais características da cultura. A cultura simbólica. A Adriele e a Ruth. Ruthieri. Certo. Vamos lá. Eu quero real e a ideal. Professor. Quem quer real e... Eu. Cadê? Eu quem? Quando aparece aqui pra mim... Não, João Vasconcelos. Bota Gil na cultura material e não material. Cultura social, Janiele, professor. Janiele e Marcela. João Vasconcelos. Quem foi mais que falou? É porque eu não estou vendo vocês. Eu, Janiele. Janiele aonde? Cultura social, eu e a Marcela. Cultura social. Eu quero o meu na cultura dinâmica e estável. Janiele e Marcela. Isso. Gilderlene, cultura material. Gilderlene, cultura material e não material. A minha é dinâmica e estável, Natan. Quem é tu? Lene, professor.
Professor, eu quero o último tópico aí. Cultura e subcultura. Gilderlene. Não é? Tá assim, certo? Vamos lá. Teve um menino que falou. Vocês têm que dizer o nome, porque quando essa tela... Ah, tá. Natan, qual Natan? É dinâmica e estável. Cadê? Me ajuda aí. Dinâmica e É estável. C2.2. Tá. É o Natanzinho. Natan. Quem mais? Cultura objetiva e subjetiva, Hugo. Cultura objetiva e subjetiva. Hugo. Tudo bem, Hugo? Quase não falou hoje. Quem mais? Eu, cultura e subcultura. Eduarda. Cultura e subcultura. Eduarda. Quem mais? Botei o Marrom Miserável aí, professor. Eu, Elivan e o Anderson. Qualquer desses que foi de dois aí, qualquer um. Pode botar no mais difícil que tiver aí. Não, mas o Elivan é sozinho. Vou te botar aqui o uso popular do termo cultura. Mais fácil. Tem o Lucas também que faltou. Se fode pra lá agora. Bota o Lucas mais difícil que tiver aí, professor. Um grupo aí. O mais desgraçado que tiver. Só Todo mundo que tá aqui já entrou? Hein? Sim. Já. Então, vou deixar aqui e vamos... Os retardatários que não estão aqui vão me procurar. Que não são doidos. Professor. Oi. Só tá sabendo que tem uma aluna nova da pedagogia? Sim, ela não me procurou ainda, não começou a assistir às aulas, mas a Silvia já me falou. Eu tô vendo, acho que ela mandou uma mensagem agora, eu vou conversar com ela. Tá. Pois é, porque ela tá perdida e tinha que ver como é que faz com ela, né? Sim, eu vou conversar com ela. Porque a Silvia, tadinha, não falou? A menina tá matriculada na faculdade desde o dia 15 de setembro. E ontem que ela deu conta de chegar lá na faculdade. Pois é, a Silvia não orientou a bichinha. Tá, eu vou tratar com ela já me procurou aqui, tô vendo que ela mandou mensagem. Eu tava esperando ela entrar em contato. Eu vou conversar com ela e orientar ela, tá? Obrigado pela preocupação. Oi. Eu posso usar essa matéria aqui como aproveitamento e pedagogia? Pode, ela é ofertada a pedagogia também. Você pode utilizar. E vagabundo, saqueta aí. Tá, então, gente, a atividade é a seguinte. Esse restante do horário agora são 9h40, ou melhor, 8h40, até as 9h40 vocês vão assistir a videoaula que eu vou mandar agora para vocês. E durante a semana vocês vão ler o texto, gravar a videoaulazinha, o videozinho de 1 minuto a 2 e me mandar com esse tema. Aí eu vou juntar, vou fazer um só e nós vamos assistir todo ele completo e vamos comentando, tá? Diga, Ruth. E esse livro aí tem na biblioteca? Tem na biblioteca. Mas eu vou mandar buscar ele terça-feira. Mas eu vou mandar o PDF para vocês. Tá bom? Então, ok, gente. Oi. Repete aí, professor. Oi. Professor. Oi. Quantos horários são os seus? É porque a Silvia, na sexta-feira, a gente tem aula dela também. O meu horário são 2. Eu tenho que trabalhar 2 horas com vocês. A gente começa geralmente 7h40, vai até 8h30, 8h40. 6h40. Isso, 6h40. Geralmente vamos até 8h30, no máximo 8h40, quando precisa um pouquinho mais, quando não, um pouquinho menos. Tá? Certo. Tá bom. Diga, Jardilene. Tá, gente, então, entender a atividade. Eu vou já postar essa tabelinha lá para vocês saberem qual é o tópico de cada um. Entendi as pessoas que novo. A atividade é, vocês irão assistir agora a videoaula que eu vou mandar para vocês, continuando esse conteúdo. E durante a semana, até quarta-feira, você vai ler o texto, esse tópicozinho é bem pequeno, e gravar o tópico, e gravar um vídeo de 1 minuto a 2 minutos. Tá tudo explicado aqui nessa tabelinha. De 1 a 2 minutos. A Jardilene não tá aí, não. E quem é que tá aqui falando com... Tá, Jardilene. A Jardilene não tá aí, porque... não. Eu tô aqui, é porque eu não entendi direito a atividade. Não, na tabela que eu tô falando, o nome dela não tá aqui. É verdade.
Tá. Professor, bota aí meu nome na tabela aí. Qual? Gente, vai fechar aqui a videoaula, eu não vou abrir mais. Jardilene, eu vou postar lá no grupo, tu dá uma olhada, aí vê qual é e eu insiro lá, viu? Tá bom. Professor, rapidão, e sobre o livro? Para que dia que precisa dele? Sim, eu vou... Qual? Esse... O outro lá. Esse aqui? É esse daí. Sim, vocês precisam comprar, adquirir... Pois ele de é, alguma professor, eu já comprei, só que nesse cu de mundo onde que eu moro aqui em Dom Eliseu, os trens demoram a chegar. Mais uma semana você dá conta de ler. Nós só vamos trabalhar com ele na última semana, lá pelo dia 10 de dezembro, quando estiver finalizando as avaliações. Tá? Vai dar tempo. Tá bom, gente? E o livro que vocês vão utilizar para fazer a atividade, que é esse, eu já vou postar na sala de aula do Google, mas também posto no grupo do WhatsApp. Ok? Ok. Ok. Então é isso por agora. Qualquer dúvida, vão procurando. É isso. Boa, galerinha. Parte do Shop Brahma, hein? Mas, rapaz. Saudar a todos.